E aí, galera, daqui é a Gabi. Não tenho visto gostos e subscrições. Como assim? Um curso destes vale a pena. Essa edição. Basicamente, a forma que o nosso arquivo se apresenta, ele vai estar orientando quais tipos de recurso e quais elementos nós vamos utilizar do Premiere para facilitar um pouco mais nossa edição. Basicamente, os arquivos que nós importamos, ele determina o tipo de sequência que nós vamos ter e como nós vamos gerenciar a maneira de ter um objeto referência e a partir dele nós mandarmos os pedaços ou toda a mídia para a nossa timeline. A importação do elemento acontece a partir do Panel Project, acontecendo aqui no meu canto esquerdo da tela, onde, a partir do momento que eu dou um duplo clique na tela, onde ele já abre aqui, né, minha tela de importação a partir do Finder ou do Explorer para usuários de PC. Ou até mesmo, ao pressionar o botão direito sobre a área vazia aqui do Panel Project e na importação ele abre para a gente a mesma tela. Ou por último, vindo aqui no menu File, onde nós temos a opção Import, seguida do atalho Command-I ou Ctrl-I para usuários de PC. Em todas elas, como é evidente, ele abre a telinha aqui de comunicação, onde eu posso estar importando um único arquivo ou múltiplos arquivos para que nós possamos trabalhar com eles dentro do nosso projeto. Fazendo isso, vocês vão perceber que todos eles começam a fazer a leitura aqui do meu Panel Project com informações básicas de sua estrutura, contendo o seu nome, o frame rate, né, que é o FPS contido dentro do meu arquivo, a estrutura de mídia de início, de fechamento, a sua duração e assim por diante. Essas informações irão nos facilitar a entender qual mídia selecionar e como iremos configurar a nossa sequência. É legal também vocês terem noção que essas mídias aqui, antes mesmo de fazer parte da minha sequência, né, da minha timeline, eu posso muito bem orientá-las a acontecer na minha tela Source, onde, como o nome já diz, Source, vindo do inglês, né, origem, será a tela responsável em mostrar para a gente o original dos nossos arquivos. Então, no momento que eu pego qualquer um dos meus documentos, sendo eles um M4V, como nós estamos vendo, um MOVE, ou até mesmo uma imagem como JPEG, PNG e assim por diante, eu posso muito bem arrastá-los aqui para cima, certo? Que ele já faz a abertura aqui para a gente, né? Aqui está tendo o carregamento da mídia, então mídia pendente, ele está adaptando essa mídia a ser reproduzida no meu Premiere. Ou eu posso muito bem dar um duplo clique na mídia, que ele também faz a abertura para a gente na tela Source. Então, dessa forma, eu tenho aqui o meu vídeo a ser reproduzido sem problema nenhum a partir da minha timeline. Percebam também que todos os vídeos que foram importados aqui para a gente, na tela Source, né, no caso, eles ficam armazenados aqui em cima, onde, ao clicar aqui no botãozinho de mais opções, eu tenho todos os arquivos que foram abertos nesse momento, né, nessa edição. Então, eu posso muito bem estar transitando entre eles aqui em cima, sem ter uma dependência direta do que seria o meu painel de projetos. Então, clicou aqui, lá, Source, no início ele está aqui com esse frame verde, né, esse green frame. Aí eu consigo trabalhar aqui com a visualização dele sem problema nenhum. Lembrando que eu posso muito bem, depois de ter colocado ele aqui e ter selecionado a área que eu realmente quero editar, isso a gente vai estar vendo na sequência, eu posso muito bem arrastar meu vídeo, trazer aqui para a minha timeline, como eu posso também, só desfazer, né, ter aqui também o arrastar do meu arquivo direto pelo Panel Project, onde automaticamente ele cria uma sequência e dessa sequência vamos partir para a edição. Beleza? Então, muito simples, a forma que ele vai se apresentar é muito simples e isso vai determinar a maneira que realmente nós vamos editar o nosso material. Então, espero que não... Hoje, para ver se a galera deixa uma subscrição aqui, vai outra aula como extra, mas não fiquem habituados. Projeto funcionando, né? Um projeto em trabalho. A ideia é que façamos uma espécie de tour em um projeto aberto, mostrando os arquivos organizados, os elementos já numa edição prévia, vocês entenderem um pouco
visualizando o que seria a conversa entre o Source Monitor e o Monitor Program, né? A tela de saída, a própria timeline, por aí vai. Vocês já percebem, como eu falei para vocês até no vídeo anterior, que no momento que nós trabalhamos com vários projetos dentro do Premiere, ele vai manter para a gente aqui no Open Recent Item os projetos que nós abrimos, né, ultimamente. Então, eu vou estar abrindo esse projeto Hot Glass, tá? É um projeto que eu peguei da internet só para vocês visualizarem, não vai ser um projeto que nós vamos fazer, ok? Então, clicando aqui para a gente, certo? Ele vai fazer a abertura e aí você já percebe que ele trouxe aquele mesmo padrão de layouts que nós deixamos pela última vez, ok? Aqui do lado, né, no que seria meu Project Panel, nós temos uma pastinha chamada de Assets, que é basicamente uma maneira de você organizar. Claro que você pode colocar qualquer nome, tá? Mas é uma maneira de você organizar todos os tipos de mídia que vocês vão colocar dentro do seu projeto. Então, na maioria dos casos, o pessoal costuma chamar de Assets. Beleza? Lembrando que você pode renomear isso, dando aqui um duplo clique sobre o nome, você pode colocar o nome que for do seu interesse, tá? Então, deixando aí mais ou menos dessa maneira. Aqui dentro, certo? Você tem esse triângulozinho, você vai perceber que ele traz todos os outros diretórios, né? Todas as outras pastas que você vai ter em seu projeto para que você organize da maneira legal, como os titles, né? Os títulos, as bases de texto, as sequências para edição, música e por aí vai, ok? Então, tudo já tem essa organização bonitinha e é uma forma de vocês também organizarem os projetos de vocês. Basicamente, essa organização não muda nada no Premiere, tá? Ele continua funcionando da mesma maneira. Só que eu gosto de passar para os meus alunos de edição, de Premiere, o que for, que essa organização ela é voltada para você mesmo, porque no momento que você precise, por exemplo, substituir uma mídia, um bug ou algo parecido, então parêntese, bug não é um bug, um problema, tá? Como a galera costuma chamar. Bugs são detalhes como, por exemplo, você está assistindo Telecine e aí no Telecine aparece o nome aqui no canto superior direito lá, Telecine, Megapix e por aí vai, isso é um bug, certo? Então, aqui, né, no caso do projeto, se por acaso você quer substituir isso, você terá uma pasta bugs, por exemplo, e você vai substituir da maneira fácil dentro da sua edição, dentro da sua sequência, ok? Voltando aqui para o Project Panel, é legal vocês entenderem os modos de visualização. Eu gosto, basicamente, em trabalhar com essa visualização de lista, certo? Eu prefiro, mas tem muita gente, e até eu, dependendo da situação, claro, eu prefiro, como eu já falei, trabalhar em lista, você pode trabalhar aqui com a visualização de ícones, aqui no Icon View. Então, clicando aqui agora, ele traz essa visualização, mostrando para você o ícone do elemento que você está trabalhando. Então, aqui, ó, Sets, deu duplo clique, ele abre aqui as outras pastinhas e uma nova janela, tá? Caso você queira que ele abra no próprio Project Hot Glass, aqui, né, como nós estamos tendo, pressionando aqui o Command duplo clique, ele abre dentro da mesma pasta projeto, ou Ctrl clique, né, para os usuários do Windows. Então, aqui duplo clique sem pressionar o comando, ele abre aqui uma nova janela, certo? Pressionando o comando, ele vai abrir bonitinho aí pra gente dentro da mesma estrutura. Dentro do Project Panel, você tem aqui um zoom, certo? Para o tamanho dos ícones. Isso aqui é bastante usado para que você possa trabalhar aqui com a pré-visualização dos elementos. Então, por exemplo, você vem aqui para essa pasta Interview, onde ela tem aqui meio que a entrevista, né, a fala do pessoal. Dependendo do tamanho do ícone, você já pode ter uma boa pré-visualização do que está acontecendo. Porque no momento que você coloca o mouse aqui em cima, você vai perceber que ele meio que reproduz aqui o vídeo ao você movimentar o seu cursor para a tecla para o lado direito ou esquerdo. Ele vai dando uma pré-visualização, né, uma prévia do que está acontecendo. Lembrando que essa pré-visualização ela acontece também a partir dessa barrinha que nós temos embaixo do ícone. Então eu posso muito bem aqui correr, certo? Ele já vai te dar um preview de áudio também, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e já ter noção, até, pô, eu quero pesquisar determinado vídeo que tem uma fala específica. Então nesse preview aqui você pode estar fazendo esse controle e tal da maneira legal e estar ouvindo, né? Tendo esse retorno aí da maneira interessante, ok? Então
essa estrutura de ícones vai ajudar a gente a trabalhar mais ou menos dessa forma, ou lista também, não impede para a gente. Uma coisa que eu acho legal é a questão de você trabalhar com labels. Deixa eu só fechar aqui para a gente, vou botar aqui em modo lista. Então, por exemplo, eu abri aqui um interview mesmo. Você percebe que ele tem umas cores aqui de identificação. Essas cores, elas são bastante úteis quando você já está editando. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma sequência que vai fazer parte aqui da nossa timeline. Então, tem uma sequência principal aqui para nós. E aí vocês percebem que tudo que veio aqui do interview tem esse tom de azul. E é essa parte aqui para a gente. Você percebe que o ícone aqui para a gente ele é azul e faz parte daqueles vídeos que nós temos. Aí, se por acaso isso tivesse outra cor, por exemplo, eu vou fechar aqui minha timeline e vou estar mudando aqui esse label, tá? Eu dei duplo clique, ele abriu aqui, não precisava fazer isso, mas ó, botão direito sobre o meu vídeo e eu tenho aqui o label, então eu posso estar mudando as cores aqui pra gente. Então, botar aqui um rose, ó, ficou rosinha, vou fazer isso com todos, botão direito, label, rose, certo? Todos eles ficaram rosinhas. Ao abrir aqui minha timeline, né? Se eu faço uma nova inserção, por exemplo, não dizendo que você faça isso na sua edição, mas se eu faço aqui uma nova inserção, você percebe que ela já ficou com um tom rosa. Então, isso vai realmente nos ajudar bastante a identificar as mídias que nós estamos usando durante a nossa edição, durante o nosso processo de edição, ok? Então, deixa eu fazer aqui para a gente, para ela ficar no padrão. Então, como vocês viram, no momento que eu dei um duplo clique aqui nas mídias, né, aqui no meu Project Panel, ele faz a abertura na Source, como vocês viram, onde basicamente a tela Source vai nos ajudar a estar assistindo o take de forma isolada, né, o arquivo de forma isolada, e selecionando a cena que nós vamos trabalhar dentro da nossa sequência. Para que vocês tenham noção, vocês vão perceber aqui na minha própria timeline principal, né, na minha sequência aqui, eu vou posicionar meu cursor aqui em cima. Então, essa mídia que está sendo reproduzida, que é uma parte da entrevista dela, pode ser até esse mesmo arquivo. E vindo aqui no menu Sequence, aqui em cima, nós temos uma opção chamada de Matte Frame, que é a partir do atalho da tecla F, certo? Esse recurso ele vai ser responsável em estar fazendo com que o vídeo que está sendo reproduzido na timeline, essa parte que está sendo reproduzida na timeline, ela seja aberta na minha tela Source, expondo aqui o laço, né, o trecho, melhor dizendo, que foi selecionado para ser posicionado aqui na nossa edição. Então, isso nos ajuda realmente em estar, como eu falei, né, destacando uma área e estar selecionando ela para que ela seja visualizada dentro do nosso projeto, né, dentro da nossa sequência, ok? Então, feito isso, eu quero que vocês tenham atenção também para o que seria a organização da timeline, né? Se vocês perceberem, nossa timeline aqui, olhando de uma forma bem, como é que eu posso falar? Bem superficial, né? Nós vamos, claro que bem mais a fundo nela, nós temos 3 níveis, né? Melhor, 4 níveis de arquivo, 4 níveis de dado, onde são 2 níveis aqui, ou melhor, 3 níveis de vídeo que eu tenho. Os vídeos que estão sendo usados para sobreposição, ó, que são esses vídeos aqui mostrando, pelo que eu entendi, a confecção de vidro e tal. Então, lá eles sendo esquentados e por aí vai. Logo após, vindo para esse trecho que nós estamos vendo aqui, nós temos a inserção de um texto. Ó lá. Vocês já percebem que eu tenho aí o GC, né, o crédito com o nome da entrevistada, e logo aqui abaixo, no que seria a track 1, V1, nós temos os vídeos de entrevista, da fala, aqui, né, a sonora, como alguns costumam chamar. Então, isso já posicionou para a gente da maneira legal. E aqui no áudio, temos também essa organização, onde no A1, nesse track, esse primeiro track de áudio, essa trilha de áudio, nós temos os áudios referentes à própria locução, certo? A fala da pessoa. Embaixo, nós temos uma trilha de música, né? um BG, né? Um som acontecendo por trás, para que crie uma ambientação.
Eu estou mostrando isso para que vocês já comecem, principalmente para quem não está acostumado a editar, já comece a visualizar realmente como você organiza a sua timeline. Novamente, isso é voltado para você, que no momento que você queira, por exemplo, eu preciso dar um ganho no áudio, reduzir, a fala dela está muito baixa, o BG, o som de fundo está muito alto, eu preciso abaixar. Então, você tendo essa organização, você já sabe em qual trilha, né, de arquivo, a trilha de áudio, a trilha de vídeo, você consegue estar organizando da melhor maneira, ok? Então, esse é um projeto exemplo, tá? Só para que vocês consigam realmente se ambientar. E aí, nos próximos vídeos, nós já vamos entender um pouco do workflow, né? De você separar conteúdo da corte, entender que é um corte de entrada, um corte de saída,